Bom dia, graça e paz. Espero que Deus em Cristo esteja abençoando você, PR, Vanilson Vieira. Olha só, Abraão e Moisés, eles aparecem como os dois primeiros representantes de um estilo de oração, de conversa, de negociação com Deus, que vamos encontrar em toda a Bíblia. A pergunta aqui é: será que por causa desse perfil, esse traço de um comportamento argumentativo, inquiridor, né, de fazer perguntas, será que por causa disso os dois foram escolhidos por Deus para realizar tarefas tão importantes na implantação do reino, porque começou lá atrás? Então, se compararmos, né, os discursos, os argumentos de Jó, por exemplo, com os de Moisés e Abraão, o de Jó era um argumento bombástico, espalhafatoso, sem fundamento. Já os de Abraão e Moisés eram civilizados, respeitosos. E os três amigos de Jó, eles defendem Deus e tentam acalmar as explosões de Jó. E Jó não quer saber disso. Jó não quer saber disso. Ele está amargurado, ele não concorda em ser vítima da crueldade que Deus está permitindo. E Jó, ele fala com Deus sem rodeios, ele tira palavras amargas do fundo do coração que está ferido. E Jó quase abandona a oração. Lá em Jó 21:15, ele vai dizer: que vantagem temos de orar a Deus? Mas a gente deve lembrar também que em Jó 2:10, logo no início do livro, está escrito que apesar de tudo, das palavras de Jó, da amargura do seu coração, de gritar, de espernear, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Olha só, então observe bem todo o discurso de Jó durante todo o livro, por não estar entendendo nem aceitando o que está acontecendo com ele. Então vamos deixar de milindres quando a gente se reportar a Deus, quando a gente conversar com Deus. Ele é seu pai, você é seu filho. Você está falando com seu pai. Você tem liberdade de falar. Então, no entanto, né, na guinada, na virada que aconteceu na vida de Jó, Deus se posiciona, concorda de maneira clara com a sinceridade e dúvida das palavras de Jó. E o blá blá blá, né, dos três amigos de Jó, Deus rejeita. Deus rejeita. Eram palavras muito respeitosas, não, porque etc., mas Deus rejeitou. Lá em Jó, no capítulo 42, os 7 e 8, Deus afirmou para os três amigos de Jó que está virado com eles, pois não falaram a verdade a respeito de Deus. Como Jó teve a coragem de falar. Então Deus revela para eles: ofereçam sacrifícios em favor de vocês. Jó, meu servo, orou por vocês e eu aceitei a sua oração. E não castigarei vocês como vocês merecem, por não falarem a verdade sobre mim. Meu filho, presta atenção. Está na tua mente, está na tua boca. Está na tua mente. Está diante de Deus. Ele sabe antes de falar do que você vai dizer. Então não adianta tentar esconder o que está no coração. Bota para fora e fala com Deus. De maneira respeitosa, mas fala. A gente vai encontrar nos salmos, né, os salmistas queixando-se da aparente ausência de Deus e da aparente injustiça que eles estão vivendo. E Davi, o maior adorador de Israel, no Salmo 69 e verso 3, ele dá um exemplo desse espírito de se queixar e está tudo bem. Eu estou cansado de pedir socorro, diz Davi. Minha garganta está seca, meus olhos desfalecem, fraquejo de tanto esperar pelo meu Deus. Então, o lenga-lenga, essa ladainha de protesto nos salmos e nos profetas, lembram a Deus que o mundo está errado. Não que ele precise ser lembrado, é uma linguagem antropomórfica, uma linguagem humana para se referir a Deus.
que o mundo está errado, que muitas promessas ainda não foram cumpridas e que o mundo está governado pela injustiça e a falta de misericórdia. Então, por exemplo, né, os dois profetas mais falantes da Bíblia, Isaías e Jeremias, né, eles responderam ao chamado de Deus dando desculpa, como Moisés também deu. No início, né, Isaías reagiu com ai de mim, o famoso ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios, ou de lábios impuros também. Então Jeremias, ele arranjou também uma desculpa, eu não sei falar, ainda sou muito jovem, lá em Jeremias 1:6. E durante a sua carreira ministerial, Jeremias mostrou-se relutante na execução das suas tarefas de profeta. Mas lá em Jeremias 4:10, presta bem atenção, ele usou de máxima sinceridade falando com Deus. Ele vai dizer, soberano Senhor, como enganaste completamente esse povo e a Jerusalém. Olha só, que coragem de dizer isso a Deus. É isso que eu quero que você entenda. Pare de blá, 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 de mimimi. Quer dizer, diga, porque Deus já sabe o que você quer dizer, já sondou. Soberano Senhor, como enganaste completamente esse povo e a Jerusalém, dizendo, vocês terão paz. Como assim, quando a espada está em nossa garganta? Eu acho lindo essa forma de abordagem. Lá Abraham Heschel, um grande judeu estudioso dos profetas, ele destaca o espírito de profeta dos profetas. Os profetas se recusavam a aceitar a dureza dos métodos de Deus em nome do seu amor, e essa era uma forma autêntica de uma verdadeira oração. É fato, né? Os antigos profetas de Israel não estavam acostumados a aceitar o duro julgamento de Deus, nem se submetiam simplesmente dizendo, seja feita a tua vontade, não. Os profetas com frequência desafiavam Deus, como que queria dizer, seja mudada a tua vontade. Era assim que eles desafiavam Deus. E Abraham Heschel, como bom judeu, ele acrescenta, o homem nunca deveria entregar-se, render-se, ceder, mesmo quando estiver lutando em oração com Deus. Então, na batalha do Getsemane, em que Jesus lutava contra a vontade do Pai, Jesus aceitou a decisão do Pai como último recurso. Não tinha mais a quem recorrer, ele era a instância máxima, ou reclamar. Não havia outra maneira de salvar a humanidade, ele tinha que ir para a cruz. O Pai só aceitava perdoar os pecados se o preço fosse pago pelo sangue do seu filho. Então não havia outra saída. Mas ele batalhou, se é possível, passa esse cálice. Então Deus escolheu Paulo, né, um notório infrator dos direitos humanos. Filipenses vai dizer isso. Paulo era um infrator dos direitos humanos. Andava a açoitar, prender, matar e etc. Então, um líder da igreja, né, Ananias, que era um líder da igreja, ele discordou de Deus em Atos 9:15. Ele vai dizer, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem de todo mal, que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Como é que tu quer que eu vou orar por esse homem? E está tudo bem. Deus entende. Deus refutou, fez uma defesa do argumento apresentado por Ananias. Deus disse para ele com muita calma, vá, este homem é meu instrumento escolhido. O tempo passou e agora é Paulo que está negociando com Deus sobre o espinho na carne, um mal físico para Deus remover. Porque Deus, o Todo-Poderoso, escolhe um estilo de relacionamento com os seres humanos que se parece com uma negociação, uma barganha, uma troca. Será que essa maneira de lidar conosco, da parte de Deus, faz parte da maneira de viver, da nossa maneira de viver, e serve como um treinamento espiritual? Ou será que Deus conta com as nossas explosões?
que servem como um alarme que soa, né, que toca pedindo que ele age em nosso favor. Não podemos esquecer que foi o grito dos israelitas que levou Deus a chamar Moisés e intervir naquela situação de escravidão. Lá em Êxodo 3:7, o Senhor disse para Moisés: certamente tenho observado a opressão e a miséria sobre meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus feitores e sei que estão padecendo. Imagina 400 anos de peia. Então, onde está escrito que eu não posso exigir de Deus o cumprimento das suas promessas e da sua atenção e do seu agir? Onde está escrito? Em lugar nenhum. No entanto, posso com reverência lembrar, pedir sua misericórdia. Muitos acham que Deus deseja que eles aceitem tudo passivamente, que estão errados. Não. Deus quer sinceridade, verdade nas orações. Você não está errado quando diz para Deus que a situação desse mundo é injusta, é desigual. Não erramos quando pedimos explicação a Deus sobre as promessas e por que Ele não está agindo. Se você está sendo sincero, se está doendo, fale, está doendo, não estou aguentando, está difícil, fale para Deus. Fale para Deus. Porque é isso que Ele quer. É isso que Ele quer. Transparência, verdade, sinceridade. No filme O Apóstolo, há uma cena, né, que Sony, ele é um pregador de temperamento esquentado. E ele aparece fazendo uma grande confusão em seu quarto, é uma das cenas do filme. Ele grita e chuta os móveis. O vizinho reclama do barulho. A mãe do pregador explica que é apenas seu filho falando com Deus. Aí ela diz para o vizinho, às vezes ele fala, às vezes ele grita com ele. Esta noite, por acaso, ele está gritando. É isso que eu quero que você entenda. A liberdade que você tem de chegar a Deus e dizer, Senhor, eu não estou aguentando. Senhor, está doendo. Senhor, está difícil. Sinceridade e transparência quando se refere a Deus. É isso que Ele quer. Pensa nisso. Vamos praticar o máximo que nós pudermos. Em nome de Jesus.